do is catch up with the train. We can't be far behind. Do you hear that? We must be getting close. Hold on. O nome Jundiaí tem origem tupi e vem da palavra Jundiá, que significa bagre, e Y, que significa rio. A origem de Jundiaí está ligada diretamente ao movimento bandeirante, principal responsável pela ocupação da antiga capitania de São Vicente. Ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, a economia da cidade se limitava a pequenas lavouras de subsistência que abasteciam moradores da vila, tropeiros e bandeirantes. Naquela época, a cidade tinha 4 ruas centrais, chamadas de Rua Direita, Rua do Meio, Rua Nova e Rua Boa Vista. A partir da segunda metade do século XIX, a produção cafeeira ganhou força para o oeste e isso promoveu o crescimento da cidade. Junto com o café vieram a ferrovia e as indústrias. Your aura is pulsing, dear. Are you in the beyond? I think you are. Sure. Give me the cup. Oh, oh, my dear boy. My dear. You have the grim. It's an omen of death. O processo de industrialização de Jundiaí acompanhou as vias de circulação. Com isso, as indústrias se concentravam nas regiões próximas à ferrovia e às margens do rio Guapeva, atendendo principalmente os segmentos têxtil e cerâmico. Nos anos 30 e 40, ocorreu um novo impulso industrial e, após a inauguração da rodovia em Anguera em 1948, mais empresas procuraram a cidade, aproveitando também a abertura da economia ao capital estrangeiro em 1950. Foi nessa época que vieram para o município as indústrias metalúrgicas. A estação ferroviária de Jundiaí, a São Paulo Railway, foi inaugurada em 1867. Ela ligava a cidade portuária de Santos a São Paulo e Jundiaí. Na época, observava-se a crise do escravismo e a consequente alta do preço do escravo. Neste contexto, os grandes produtores rurais passaram a buscar novos trabalhadores e teve início um amplo processo de imigração, que estimulou o crescimento comercial e industrial, além do crescimento do segmento de serviços e infraestrutura urbana. A população total residente de Jundiaí, segundo o censo do IBGE em 2010, atingiu 698.724 habitantes, cuja projeção para 2013, calculada pela mesma fonte, foi estimada em 751.428 moradores. As maiores densidades ficam localizadas na região Centro-Oeste, Centro e Centro-Sul, que são as áreas que possuem maiores equipamentos urbanos. Essa concentração populacional fica mais visível ao ser comparado ao mapa geográfico, onde nota-se uma mancha urbana e também é possível localizar relevos com alta declividade e áreas recobertas por vegetação natural, que gera dificuldades na concentração de pessoas, como mostram os dados do outro mapa. Outros problemas que geram baixa densidade em Jundiaí são atividades do setor agropecuário, áreas protegidas por legislação ou zoneamento de preservação, áreas destinadas a usos, atividades ainda não implantados, ou pela combinação de 2 ou mais desses atributos.
No município de Jundiaí, é possível identificar diferentes padrões espaciais de ocupação, uma vez que este processo atravessou diferentes momentos históricos, com a urbanização expandindo-se sobre antigas áreas rurais, motivando constante redefinição de usos ao longo do tempo. Na porção centro-sul, há uma predominância de uso misto, além de possuir grandes equipamentos sociais ligados aos setores de esporte e infraestrutura. A região mais ao leste tem predominância de residências horizontais, a maioria delas de médio a alto padrão, que está concentrada ao longo da Avenida Carlos Salles Bloch, no bairro Bonfilhole, no centro, e no bairro Anhangabaú. Há pouco uso de residências verticais, alguns destes estão localizados no sul do município. As áreas mais industriais ficam a oeste e a noroeste da área, por isso, há baixa concentração de população nessas áreas. O primeiro mapa relaciona a densidade demográfica, terminais de ônibus, ciclovias e área industrial destacada na cor cinza. Nele, vemos que a área com maior densidade, destacada na cor roxa, tem apenas um terminal e está distante do centro industrial. A área industrial possui 2 terminais próximos. Apesar da atual ciclovia ser próxima da área industrial, ela não é extensa o suficiente para ligar essa região com as áreas de maior densidade demográfica. O segundo mapa relaciona a densidade demográfica, os transportes e as principais áreas de comércio destacado em amarelo. Nele podemos ver que, tanto a área roxa quanto a área em rosa escuro, as duas tendo o maior número de habitantes por quilômetro quadrado, estão próximas das regiões de comércio, que por sua vez possuem terminais de ônibus dentro de sua área e no seu entorno. A malha cicloviária ainda não está próxima das áreas de comércio, mas futuramente, segundo o plano da Prefeitura de Jundiaí, elas vão interligar a população com a região. O terceiro mapa relaciona os principais parques da cidade de Jundiaí e a densidade, mostrando que a área de maior concentração de pessoas, destacado em roxo, está longe desses equipamentos urbanos, porém, poderão ter melhores vias de acesso com o aumento da malha cicloviária. 95% da água que abastece o município é proveniente do rio Jundiaí-Mirim, que chega até a represa do Parque da Cidade. Os outros 5% da água que abastece o município são provenientes do Córrego Estiva, do Ribeirão Ermida e o Rio Atibaia, que envia através de 2 adutoras 1.200 litros de água por segundo ao manancial Jundiaí-Mirim. Apesar da Prefeitura investir na retirada de sedimentos e afundamento da calha do rio, bem como limpeza e colocação de placas de concreto, o rio continua poluído pela falta de tratamento de esgoto. Localizada entre os municípios de Jundiaí, Cambreúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar, a Serra do Japi estende-se por um total de 350.000 km². Destes, aproximadamente 91.000 km² pertencem a Jundiaí. Desse total, uma área de 20.000 km² foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo. Jundiaí desfruta de uma das melhores malhas de transporte do Estado de São Paulo, englobando aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. A cidade localiza-se perto dos principais aeroportos do estado, a 30 minutos do Viracopos, em Campinas, a 1 hora de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos. A cidade ainda possui o Aeroporto Estadual de Jundiaí, próximo à rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera, utilizando principalmente para aviação executiva e manutenção de aeronaves. Há, em seu território, 27.000 hectares de área cultivada, o que garante um PIB agrícola médio de 80 mil por ano, deixando o município com a 5ª população rural do país. Além de ter uma grande produção agrícola, o município tornou-se um polo para empresas de logística com armazéns e ainda possui um parque industrial com mais de 500 empresas se destacando nos setores alimentícios, bebidas, cerâmicas, autopeças, metalurgia, borracha, plásticos, embalagens e bens duráveis. Os loteamentos irregulares são dispersos nas cidades e ocorreram devido à alta concentração de empregos e pouca moradia. A favela Novo Horizonte é a única que está mais afastada, perto da área industrial, e seus lotes estão dispostos em um eixo linear. Vila Arenze e Vila Progresso estão no centro-sul, divisa com Várzea Paulista, uma das áreas mais precárias dentre os municípios. Na área central,
A malha viária, por ser muito antiga, possui ruas estreitas que prejudicam o fluxo de veículos no local, que circulam ali justamente pela grande concentração de serviços institucionais e comércio diversificado. Em relação aos resíduos domésticos e sépticos do município, ainda há uma necessidade de ampliação do aterro sanitário conjunto com outros municípios para resolver o problema do destino de lixos industriais e tóxicos, um dos principais fatores agravantes da poluição do ar. Outra importante questão de fragilidade está relacionada à ocupação urbana predatória e à degradação ambiental do município, gerando conflitos sociais e ambientais. O acesso à terra e a distribuição desequilibrada dos investimentos públicos da cidade indicam um espaço escasso e de exclusão social, que não atende à demanda da população. A zona periférica do município é pouco servida de infraestrutura. As áreas mais afastadas carecem de um sistema de vias articulado com o centro da cidade. É notável na zona rural e na porção noroeste de Jundiaí a dificuldade de circulação e o não atendimento de um transporte público.